você acha que da situação que a gente tem, né, dos alunos que você atendeu, dá para combinar a questão de demanda nota versus a qualidade e o processo de estudar? Dá para unir Nossa, isso? olha só que perguntinha, hein? Tá. Eu acho que depende muito. Depende muito. Acho que a palavra depende vai surgir, né? Porque exato, uma resposta, né, boa aqui para psicólogos. Mas, assim, brincadeiras à parte, acho que depende muito. Acho que depende do método da avaliação da escola, né? Depende como a escola está estruturada em termos de produção de conteúdo mesmo ali, de como é que aquilo é passado para o aluno. Mas eu acho que assim, é a única medida que a gente tem a princípio, né? Então a gente tem que se basear um pouco nela. Mas de maneira geral, eu acho que assim, se, se um pelo menos as minhas experiências, se o estudante ele consegue se organizar, se planejar, ter uma certa automonitoria, ter um autocontrole de lidar ali com questões que são difíceis ali para ele, né, que é o tempo de concentração, etc, etc, ele tende a ter uma melhora na nota dele. Existem outras variáveis ali, né, que podem impactar ou dificultar, e a gente está falando, sei lá, de déficit de conteúdo, alguma questão cognitiva, algum transtorno de aprendizagem, né, alguma outra condição que possa atrapalhar. Mas assim, de maneira geral, se a gente consegue fazer a criança ter uma rotina, ter mais ou menos, ensinar algumas técnicas e preparar ela, acho que ela consegue tirar alguma nota, e isso acaba sendo um pouco um balizador se ela conseguiu ou não adquirir o conhecimento. Eu acho que é a única forma de avaliação que a gente tem, né? A gente pode problematizar isso? Pode, mas... De ter outros tipos de avaliação pensando no estudar. Porque, no comportamento estudar. Porque, de fato, acontece, acho que na maioria das... Seja escolas mais tradicionais, sejam escolas não tradicionais, vamos dizer assim, tem muito esse balizamento da nota, e eu acho que isso já puxando sardinha para o nosso lado, enfim, dessa atuação do AT de estudo, é o AT também dar mais atenção também a esse processo de estudar, né? De tipo, né, acontece muitas vezes, acho que isso já aconteceu muitas vezes com todos nós aqui, e você está desenvolvendo habilidades, né, pro estudante, e aí você percebe ele tendo esse processo de estudar, né, mais, vamos dizer assim, melhor, mais avançado, mais esmiuçado, né? O estudante tendo mais consciência daquilo, o que ele faz para facilitar a compreensão, o que ele vai fazer para facilitar a memorização, como eu estudo esse conteúdo nessa matéria eu estudo assim, assado, tendo um autoconhecimento, e mesmo assim ele passa por uma prova e tira, sei lá, 4, né? E aí o que a gente percebe por mais que a gente dê atenção, acho que isso também é uma grande tarefa e é difícil para ter de estudo, mesmo que ele dê atenção a todo o processo construído, a nota vai julgar esse processo se o pai fala para você, não tá dando nada certo do que você tá fazendo. Mas é que a questão do que a gente mais olha é processo, né? Acho que essa é a diferença. O resultado que a gente produz, pra gente, pelo menos, é processo, Sim, perfeito. né? Então, muitas vezes o resultado que a gente vai olhar é quando, sei lá, muitas vezes o menino não entrega a tarefa. Tem muitas situações que a gente vê isso. Não entrega a tarefa, não tem uma monitoria na casa, ou não sabem muito bem como fazer. E aí, o menino simplesmente não estuda. Você chega, ele nunca fez nada. Se você não tá lá, ele não faz, ele não produz, muito menos abrir um livro para estudar, né? Não tem nem mesmo o repertório da rotina de realizar os estudos. Então, a depender, a gente começa a conseguir construir um trabalho que você começa a chegar na casa e o menino fez as tarefas. Poxa, isso não é resultado? Então, por isso que eu acho que depende muito do método de avaliação também da escola, porque tem escola que vai gratificar o fato dele se envolver, dele entregar as tarefas, dele se preocupar, que eu acho que essa maturidade que se fala, de certa forma, e outras escolas vão ficar puramente balizadas pela nota da prova. Por isso que eu falei que depende muito do sistema de avaliação, do contexto e tal. Se der um exemplo, beleza, né? O cara, às vezes, a criança, ela foi lá, aprendeu várias técnicas tal, fez resumo, fez fichamento, fez grifos, né? Conseguiu, né, demonstrar que tinha um conteúdo ali na cabeça, mas chegou na prova e não foi bem. Eu acho que ali acho que existem outras questões, sabe?
Na hora de fazer a prova. Na hora né? de fazer a prova. E acho que aí é um outro trabalho. Dá para fazer, né? Um Essa apanhado. separação, Porque estudou, né, também, né? você percebe que ele tem as habilidades, etc. Então, o que será que está acontecendo no momento de fazer a prova Exato. que ele não está conseguindo? Ou, não sei, tem algumas coisas assim que me passam em alguns sistemas escolares, que eu não sei se é assim. Talvez as escolas também não gostem disso, que a gente vai dizer, mas é igual fazer prova para autoescola. E a gente costuma dizer isso, assim. Você não aprende a dirigir Sim, fazendo autoescola. Você aprende a passar numa prova, exatamente. né? Você vai aprender a dirigir dirigindo, né? Então tem algumas, são poucos até, mas é muito mais às vezes de ajudar o aluno a entender como é que ele passa na prova. Isso às vezes é mais difícil, eu acho, né? Sim. Porque aí a gente não está falando de um aprendizado educacional, mas a gente está pensando num comportamento específico para um momento específico. Mas acho que é isso mesmo. É como se treina as pessoas para o vestibular. Mas que eu fiquei. Não só para vestibular, para, sei lá, OAB, algumas titulações específicas e tal, né? Que a pessoa tem vários métodos, quanto tempo para cada questão, o que você começa a resolver primeiro. Então, beleza, tem até o componente de conteúdo, mas tem como você conseguir fazer a sua própria administração para a prova.